vamos ao mais importante, meu irmão. A palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma. Bem? Agora a nossa brincadeira reduz. E vamos deixar que Deus fale aos nossos corações. Com reverência, aqueles que puderem, fiquem de pé para ouvir a palavra do Senhor, que eu vou ler. Vou começar com Marcos 2. Essa palavra que fala nosso coração é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. Mais do que isso, ela é alimento para nossas almas. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós pedimos pelo pão, a provisão, nada de errado com isso, mas sem a provisão da alma, nós não vamos a lugar nenhum. Amém? Vou ler vários versículos e depois vou encadear para vocês. Primeiro, Marcos 2,16. Os religiosos estavam vendo Jesus sentado à mesa com pecadores. No 16 ele diz assim, os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, vamos ver, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Vocês estão chateados que eu estou sentado com os pecadores. Eu digo uma coisa a vocês. Os sãos não precisam de médico. Só os enfermos. E eu não vim aqui para os justos. Mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Para aí. Grava só a última frase. Eu vim chamar os pecadores ao Aleluia. Vamos à frente. O que acontece quando ele chama um pecador, Lucas 15, e esse pecador se arrepende? Lucas 15, eu quero o versículo 10. Há júbilo, há festa, quando um pecador cai em si e se rende, dizendo, eu preciso de Deus, eu não consigo viver sem Deus. Quando isso acontece, disse Jesus, eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que, aleluia, quando o pecador se rende a Jesus e se arrepende. Antes ele andava como órfão, independente de Deus. Mas a partir daí, ele sabe que precisa de um Deus. E ele se torna filho. Ele deixa de ser órfão. Aquele que anda independente de pai. E passa a ser filho. Venha comigo em Romanos 8,15. Meu Deus. Porque não recebestes o quê? O espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba, Pai. A partir dali você tem acesso a esse Pai maravilhoso. Você se rendeu, você reconheceu, você era um pecador e agora precisa de Deus para dirigir a tua vida. E quando você vira filho, há um convite que Davi faz. E eu vou encerrar aqui. Salmo 27:8. Quando você vira filho, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. E muitas vezes ele dá impressões a você. E uma delas está aqui em Davi. 27:8.
ao meu coração algo que vem de dentro. Me ocorre: buscai a minha presença. É Deus falando. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Que teu Espírito se mova nesse lugar, falando a teus filhos. Que os olhos, que os ouvidos espirituais se abram, os corações se abram, para aquilo que tu queres nos ensinar essa manhã, para aquilo que tu queres fazer essa manhã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, eu te peço ajuda. Coloca as tuas palavras na minha boca, para que as vidas recebam não só uma palavra, mas recebam vida vindo de ti, Pai, que possam impactar e restaurar seus corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Dois grupos de pessoas assim, os religiosos e os pecadores, e Jesus no meio. E Jesus fala: olha, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Quando um de nós se arrepende, o dia que eu me arrependi, até os 33, eu, com a minha mente de engenheiro, não queria saber disso. Muito senhor de si, né? Mas aí um dia Deus me puxou e eu caí em si e me arrependi. E quando me arrependi, houve festa no céu. Quem crê que hoje vai haver festa no céu aqui? Já teve, já houve aqui, mas vai haver mais ainda, amém? Festa no céu. E depois então que eu me arrependo, eu me torno, saio de órfão, que vive sem o pai, depender do pai, depender de si mesmo apenas, e me torno filho. Filho amado do Deus Pai. Quem é filho amado do Deus Pai, dá glória a Deus. Aleluia. E por isso, eu não preciso mais viver como antes, escravizados pelo medo. Medo de sair à rua, medo do que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque eu tenho acesso agora a um Pai. Eu tenho acesso agora a Abba Pai. Eu tenho acesso agora a esse Pai de amor, que derrama amor sobre mim. À medida que eu vou caminhando nessa minha nova fase, uma nova criatura, diz a palavra de Deus, depois que eu me rendo a Cristo, eu recebo o Espírito e um novo coração, a partir daí eu sou uma nova natureza que tenho acesso ao Pai. E tendo acesso ao Pai, eu começo a receber o amor dEle. E começo a experimentar que Deus é bom. Davi diz no seu Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. E durante a caminhada, muitas vezes você prova e vê que o Senhor é bom. Ele responde tuas orações, Ele te tira, como tirou Maria, Ele cura como curou o Éber, e assim por diante, Ele nos dá paz interior. Hoje, eu quero falar e quero tentar abranger um desafio, tentar classificar cada um de nós em alguns grupos. 2 grupos já foram falados aqui, o grupo dos religiosos, o grupo dos pecadores. E há mais um grupo daqueles que se consideram filhos amados, mas que não apenas sabem que são filhos amados, mas que vivem como filhos amados, que desfrutam da presença do Senhor, que desfrutam da paz de Deus, que desfrutam da alegria interior que só o Senhor pode dar, que recebem o amor de Deus. 3 grupos de pessoas que nós vamos falar. E eu daqui a pouco vou chamar 3 cadeirinhas e vou colocar cada pessoa, cada grupo numa cadeirinha. E depois vou fazer uma pergunta para cada um de nós. Em que cadeira nós estamos? E no final, Deus tem um convite para cada um de nós, para receber esse toque de amor sobre a sua vida, como só Ele pode dar. Quem está preparado para essa mensagem e para receber algo diferente de Deus hoje aqui? Então vamos lá.
Eu vou voltar para Marcos 2. Fomos criados para andar em comunhão com Deus. Mas depois da queda, nós andamos, muitas vezes até sem crer que existe um Deus. E dentro de cada um de nós, por projeto divino, acabou virando um vazio. Nós temos um vazio em nossos corações. Nós perdemos o sentido da vida, o real sentido da vida, porque o propósito que Deus fez ao criar a terra e criar o homem, era andar em comunhão com o homem, era que o homem dominasse a terra segundo a vontade de Deus, em comunhão de Deus, com Deus. Aquilo que já existia no reino invisível, aquilo que já existia nos céus, aquela família maravilhosa que vivia em amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse relacionamento maravilhoso em amor seria então expandido para a terra, e na terra nós teríamos esse plano, um lugar onde a família de amor cresceria, um ambiente, uma atmosfera equivalente do céu aqui na terra. Esse era o plano, e Deus andaria em comunhão com o homem. Deus é espírito, o homem é espírito e tem um corpo, então essa comunhão em espírito, e Deus ensinaria o homem, e preencheria todas as necessidades do coração do homem. Mas sabemos que o homem se desviou, e a partir dali, criou-se nos desligamos e nos desconectamos desse Deus maravilhoso. Fomos impedidos de nos achegar a Deus pelas nossas decisões. Deus nos criou com o direito de escolha. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, portanto, nos criou com a capacidade de se relacionar, nos criou com a capacidade de receber amor, de entregar amor, e nos criou também com a capacidade de tomar decisões. Deus, quando o Éden foi abalado, não desistiu do ser humano, não desistiu de nós. E quando você lê a Bíblia, você vai ler que todo o Velho Testamento anuncia que um dia viria alguém, que uns chamam de Messias, que iria restaurar o plano de Deus aqui na terra. Não só restaurar o ser humano, mas restaurar um todo, o reino de Deus aqui na terra. Bom, eu não vou poder entrar no reino agora, mas vou entrar em cada um de nós, que hoje, quando eu nasci, quando cada um de nós tem esse vazio por projeto, nós perdemos essa conexão com Deus e passamos a viver independente de Deus. Jesus vem para chamar, como ele disse, os pecadores. Jesus vem para restaurar cada um de nós. E Jesus, nesses 3 anos e meio, ele começa a pregar. E ele vê uma religião implantada aqui na terra, onde as pessoas se preocupavam no que devia fazer, o que podia fazer e o que não podia fazer. Era uma religião apenas externa, que certamente não poderia resolver o nosso problema do vazio espiritual. Então as pessoas tinham a religião, e os religiosos da época, fariseus, os saduceus, vou chamar de fariseus, esses religiosos da época, achavam que eles podiam cumprir a lei, e eles faziam força para cumprir aquela lei. E eles começavam a se achar justos. Eles começavam a se achar que eles mereciam um reino, que estava tudo de bom entre eles e Deus. Por isso, quando Jesus vem e encontra aquele cenário, ele começa a surpreender e sacudir as pessoas um pouco. Porque para um fariseu, ele não podia se sentar na mesa com os publicanos. Publicano era um pecador de carteirinha que todo mundo reconhecia. Ele conseguia
ser usado pelo... Ele roubava tanto o Império Romano como roubava seus irmãos. Ele pegava, né, ficava tirando dinheiro dos dois. A gente já conhece alguém assim? Você já conheceu alguém assim na sua vida? Eu acho que não tem ninguém que fica, né, tirando dinheiro do outro. Assim, a taxa que a Roma pede é 10. Ele chegava para os caras e dizia assim, é 20. Entendeu? Esse era o pecador. Todo mundo sabia, ele sabia, todo mundo sabia que ele era pecador. E Jesus vem e senta com esse cara. Aí vem esse Senhor Jesus, os fariseus olham para ele, quem é esse cara? Vocês são discípulos desse cara? Que ele senta à mesa com os publicanos e pecadores. Jesus ouviu e Jesus responde. Essa resposta de Jesus é maravilhosa. Os sãos não precisam de médico. E sim os... Meus irmãos fariseus e religiosos, se vocês acham que não tem enfermidade, se vocês acham que está tudo bem no seu corpo e na sua alma, então você não precisa de mim. 2. Eu não vim para chamar os justos, e vim para chamar os... Para e pensa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha... Como é que ele fala que ele veio para os justos? Existem justos sem Deus? Existem justificados sem Deus? Ou seja, o que Jesus está falando para aqueles é dizendo o seguinte, eu vim para chamar os pecadores, mas tem alguns entre vocês que se acham justos. Então, por mais que eu esteja aqui, adiante eu fazer o convite, que vocês já se consideram lá, porque vocês consideram que a religião que vocês estão cumprindo ou seguindo é suficiente. Mas os pecadores sabem, o publicano sabe que ele é pecador de carteirinha, e ele muitas vezes olha para a sua religião, e acha que nunca vai ter acesso a esse Deus que vocês estão pregando, a esse peso que vocês estão colocando sobre eles. Mas eu quero dizer o seguinte, eu vim pelo pecador, eu vim para eles, eu vou chamá-los para que se arrependam, eu vou abraçá-los e eu vou colocá-los diante do Pai. Lucas, de novo, Lucas 15, 1 e 2. De novo esses dois grupos, pecadores e os fariseus. Eita religiosos difíceis, não é, irmão? Até parece que hoje não tem religiosos difíceis como tinha, não é? 15, 1, 2. Aproximaram-se de Jesus de novo quem? Todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Sempre estão ouvindo. Os pecadores estão com Jesus. E de novo, quem está do lado ali, julgando tudo, julgando o próprio Jesus Cristo, quem está ali? Os fariseus e os escribas, os religiosos estavam dizendo, este recebe pecadores e come. Aí Jesus, olhando aquilo, disse assim, bom, agora eu vou falar mais verdades aqui. Mas eu vou falar em parábolas. E ele conta 3 parábolas. Eu vou ficar na terceira, para depois a gente continuar. É uma das parábolas mais conhecidas, a palavra do filho pródigo. Na verdade, é a palavra do pai com 2 filhos. É verdade, a palavra de um pai que representa Deus. E 2 filhos. Um dos grupos era o grupo dos pecadores.
Um dos filhos é o filho pródigo, que reconhecidamente é um pecador. E o outro, ele continua a parábola com o irmão do filho pródigo, falando diretamente para os fariseus e para os religiosos. Vamos então à parábola. Vou resumir, tenho que resumir. Deus tinha o filho mais novo, vamos dizer, o pai aqui tinha um filho mais novo. O filho mais novo, bem picaretazinho, chegou para o pai e disse assim: estou querendo ir embora, não estou gostando do que eu vejo aqui, não estou querendo viver aqui. Ele está querendo dizer assim: eu não preciso do pai, eu acho que posso ser feliz sem meu pai, eu acho que eu posso ser feliz lá no mundão, lá com o meu lazer, lá com mulheres. Certamente eu vou precisar de dinheiro, mas afinal, meu pai tem dinheiro. E numa indelicadeza que não tem nem tamanho, ele chega para o pai e diz assim: me dá a herança aqui, papai, eu não vou esperar que você morra não. Que tu me des a tua herança, porque eu vou embora, tchau. Eu vou procurar os meus caminhos. Eu vou ser independente do pai. Vou procurar sentido para a minha vida independente do pai. E foi o que ele fez. Depois você lê, porque não vai dar tempo aqui. Foi o que ele fez. E ele foi. E no início sempre é bom. E ele comeu, bebeu, foi para as suas festas. Ele alegrou, ele se alegrou. Não uma alegria permanente, mas uma alegria circunstancial e temporária. Essa alegria que você consegue do lado de fora jamais vai preencher a sede e a fome que você tem dentro da sua alma. Mas ele estava ocupado e ele tinha dinheiro, então ele nem caía em si de que alguma coisa ainda estava errada com ele. Mas algo aconteceu, veio uma crise. Diga comigo: feliz crise que nos traz de volta para Deus. Eu vim para Deus por uma crise. Quem veio para Deus por uma crise? Eu vim na doença da minha mãe com câncer, e essa maravilhosa mulher que tem aqui, não era bem assim não, tá? Eu e ela não era fácil não. Aí eu vim. Teve que ter essa crise para eu vir. E a mesma coisa aconteceu com o filho pródigo. E ele está lá, e ele acabou sem dinheiro, e ele acabou tendo que dividir as comidas com os porcos no chiqueiro. E um dia, então, ele olhando aquilo, a ficha dele cai. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ele olha e lembra disso: você, na casa do meu pai, os servos comem. Quer saber de uma coisa? Eu vou tomar uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu voltei para ser seu servo aqui nessa casa. E conta a palavra de Deus que o pai está aguardando, sentado. Eu estou agora, já estou fazendo a cena, a minha cena, isso não está não. Mas ele está no quintal, olhando sempre para o horizonte, aguardando o retorno do seu filho. Aguardando pacientemente o retorno do seu filho amado. Guarde essa cena, eu falei domingo passado, e quero que você guarde essa cena e essa frase. O Pai de amor, o Deus que te criou, está esperando, aguardando, pacientemente, o seu retorno, o teu retorno aos braços dele. Ele te ama e quer te abraçar. E foi isso que aconteceu. Lá vem o meu amigo filho pródigo, fedendo que nem pouco. Certamente a distância era grande, o pezinho dele talvez tivesse cheio de ferida. A roupa dele não sei como é que estava, porque já estava em crise há muito tempo, né? Já estava meio rasgada. E lá vem ele, diz a palavra de Deus, que quando o pai avista o filho está vindo meio aqui assim, né? O pai lá de cima vem e sai correndo para abraçar
esse filho, pecador, picareta, que arrebentou com a herança do pai. Quando eles se aproximam, o filho, eu vou cortar, você lê com o que o filho falou, eu vou pegar aqui apenas que o pai falou assim: meu filho, me dá um abraço, eu te amo. Pai, eu quero vir aqui para ser servo. Para aí, pessoal, traz a roupa dele, traz a sandália, traz o vestimento, traz o anel da família. Ele é meu filho e sempre será meu filho amado. Deus continua amando o seu filho, mesmo quando ele está distante, mesmo quando ele está fazendo daquelas. Claro que isso entristece a Deus, mas Deus sabe que um dia esse filho voltará aos seus braços e ele vai ter chance de abraçá-lo e de honrá-lo para a glória do Senhor. E como é que ele acaba com isso? Ainda há pouco nós lemos que quando alguém se arrepende, é o quê? A festa. Então acontece aqui, no versículo 20, levantou-se e foi para o pai. No versículo 21, ele falou: pai, pequei contra ti. No versículo 22, o pai manda buscar o anel, as sandálias e a roupa. No 23, ele faz o seguinte: agora é hora de festa. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque esse meu filho, que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Festa de família. A família foi restaurada. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Eu amo o publicano e vou esperar que ele caia em si, que ele se arrependa e que ele veja que sozinho ele não vai chegar lá. Que ele entenda que ele não é órfão, que ele não precisa andar sozinho. Eu sou pai e ele é filho amado. Quem dá um glória a Deus por isso? Pois é, eu e você demos glória a Deus, mas os fariseus não deram, não. Eles olharam para aquilo ali e aí agora implicaram ainda mais com Jesus. O que é isso? A lei, isso que esse filho fez, esse filho perde a herança, não tem mais herança, ele não pode ser mais filho. Na verdade, a lei manda apedrejar ele. Isso é o que estava passando na mente dos fariseus. Enquanto a parábola parava nesse momento, eu creio que Jesus parou nesse momento e deixou os fariseus começarem a cochichar. Que pai é esse? Aonde está a lei? Aonde está a justiça? Aonde está o merecimento? E Jesus, que tudo sabia, continuou a parábola. E agora ele se dirige não só para aqueles pecadores que estavam ouvindo, em que ele deu uma mensagem a cada um deles. Eu estou aqui disponível. O Pai está disponível. Vocês não fiquem achando que vocês não merecem. Na verdade, ninguém merece. Mas se vocês se arrependerem, e se vocês vierem aos braços do Pai, Ele vai acolher cada um de vocês para a glória deles. Agora Ele fala com os fariseus e usa a figura do irmão mais velho. Diz a palavra, a partir do versículo 25, que o irmão mais velho ouviu músicas e festa, que ele não ouvia há muito tempo naquela casa. E ele veio e cochicha com outro servo. E o outro servo
Diz assim, foi teu pai, foi teu irmão que foi encontrado. E teu pai fez uma festa para ele. Esse é o fariseu. Esse é o religioso. Ele não ficou alegre porque seu irmão voltou. Ele não entrou naquela festa que diz que os anjos fazem quando alguém se arrepende. Não. Ele está, embora não esteja longe do Pai, da casa do Pai, ele está do lado do Pai, mas ele não se relaciona com o Pai. Então ele chega, ele vive, embora na casa do Pai, ele vive como órfão, não como filho amado. Ele não tem um relacionamento com o Pai. Ele simplesmente, como os fariseus, procura cumprir as regras. E ele, no versículo 28, diz assim, e esse rapaz, e esse irmão mais velho se indignou e não queria entrar. E mais uma vez, o pai, num ato de amor, já que o filho não vem a mim, eu vou até ele. E chega até ele. E o filho aí começa a reclamar, diz assim, eu estou te servindo há anos, e tu jamais me deste, está ali, ó, um cabrito sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, diz assim no 30, esse teu filho, não o meu irmão, esse teu filho, que destruiu tudo que você tem, com seus bens, meretrizes, ele acabou com tudo, você vai e faz uma festa para ele. A religião, a justiça própria, o merecimento. A chegada ao reino, a salvação, não é pelo seu merecimento. A justiça de Deus não é meritocracia. Para a salvação, depois sim. Se assim o fosse, nenhum de nós seríamos salvos. O seu padrão de vida, por melhor que seja, jamais será o padrão exigido para viver diante do Pai no reino dos céus. Como você não consegue se religar a Ele, Ele vem e se derrama em você, trazendo o seu próprio Filho. Aleluia. O religioso diz assim, ele não merece, eu mereço, e fica chateado. A resposta do pai é muito linda. Então lhe respondeu, 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu te pertence, tu estás aqui, tudo que é meu te pertence, e você não desfrutou. Pensa, meu filho, você está comigo e não desfruta da minha presença. Quem foi criado numa família de pai ausente, só chegava correndo, não estou acusando o pai não, estou dizendo que isso é comum, não é? Nosso relacionamento diminui, né? Mas a gente está lá, mas a gente não desfruta do pai, daquilo que o pai tem para nos dar. E o pai humano tem defeitos, o pai humano é imperfeito, mas esse pai daqui, esse pai da história é um pai de amor, é um pai perfeito, é um pai que derrama amor, é um pai que quer abraçar seu filho. E ele diz assim, tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Entretanto, eu preciso que nos regozijássemos, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi... E para por aí.
Ele vivia na casa do Senhor e vivia na casa do Pai. Ele vivia como órfão. Quantos de nós, falei semana passada, vive na casa de Deus e vive como órfão? Quantos de nós até sabe que é filho amado, mas não vive como filho amado? E o que eu acho interessante é que a parábola acaba sem a gente saber se o irmão mais velho voltou para a festa ou não voltou para a festa. Sabe o que isso diz? Jesus está falando com aquele grupo de pessoas e diz assim: o convite está feito. Eu sou um pai de amor. Assim como eu amo o seu irmão, eu te amo. E hoje é dia de desfrutar. Hoje é dia de ver. Ou você fica na sua de que ele não merece e eu mereço, ele não merece. Vivendo com uma mente de órfão. Ou você começa a mudar o seu modo de pensar e venha participar no gozo da família de Deus. Três grupos de pessoas. Comecei semana passada. Eu acho que essa semana, talvez até a próxima, nós vamos falar nesses três lugares. Esse lugar aqui é confortável. Essa cadeira são daqueles que procuram felicidade e sentido para a sua vida longe de Deus. Essa é a cadeira do filho pródigo. Ele procurou sentido para a vida, ele procurou ser feliz, não na casa do pai. E ele viveu então como órfão. Essa cadeira é uma cadeira de órfão, que vive longe do seu pai, que tenta viver independente de Deus. Você já reconheceu essa cadeira aqui? Tem outras pessoas que são órfãos, mas procuram viver sua vida não longe do pai. Dá para ver aqui, meu irmão, a outra cadeira? Mas do lado do pai, eu vou chamar, esse aqui é a cadeira da rebelião. O órfão da rebelião. Tchau! Mas tem essa cadeira aqui, que é do órfão da religiosidade, da religião, que tenta se aproximar do pai, que tenta achar sentido para a sua vida, que tenta, em não conhecendo o pai, começa a criar uma casca de religião, porque muitas vezes ele tem até medo do pai, porque não crê nesse amor do pai, e ele se limita a essa religiosidade, tentando ter atividades de faz isso, não faz aquilo, e esse é o fariseu. E esse é o irmão mais velho. Cadeira de órfão, distante do pai. Cadeira de órfão, perto do pai. Mas onde nós deveríamos estar? Não na cadeira de órfãos. Porque somos chamados como filhos amados de Deus, com acesso ao Pai em Jesus Cristo. Existe uma terceira cadeira. Uma terceira posição em que eu vivo como filho amado. Diga comigo, eu tenho um pai. Eu tenho acesso ao pai.
Ele quer se relacionar comigo. O fariseu, o religioso, não tem relacionamento com Deus. O filho foi chamado para ter acesso ao Pai, para entrar na presença do Pai, pela fé, pelo sangue que foi derramado, pelo novo e vivo caminho. Você tem acesso ao amor do Pai, você tem acesso à paz, você tem acesso à alegria interior, você tem acesso à proteção, você tem acesso ao descanso. Quem precisa de descanso de alma? Há um lugar de descanso que cada ser humano precisa. E é esse lugar que Deus nos convida a estar. Não importa se você esteja hoje como o filho pródigo, bem distante, ou como o irmão mais velho, baseando a sua vida na religião, a sua justiça na sua religião. Ele hoje quer nos convidar. Deixa eu correr mais um exemplo. Quem lembra de Marta e Maria? Lucas 10. Marta e Maria. Bom, Marta e Maria é o seguinte, elas estão perto de Jesus, então elas não estão nessa cadeira. Estão nessa cadeira? Não. Como é que estava Marta? Correndo para lá e para cá. Não é isso? Agitada. E onde estava Maria? Em que cadeira Maria estava? Hein? Cadeira 1, vamos chamar de cadeira 1. Cadeira do filho. Aleluia. E aonde Marta estava? Longe? Não, Marta estava próxima. Só que de novo, não tem um relacionamento, ativa, agitada, para lá e para cá, fazendo, cumprindo, tentando agradar a Deus, porque tem dúvidas se Deus ama. Uma coisa é você trabalhar para conquistar o amor de Deus, outra coisa é você fazer as coisas porque é amado por Deus. A certeza do amor de Deus é a base da vida cristã. A certeza da bondade de Deus sobre as nossas vidas é o que nos mantém de pé, é que nos mantém na direção certa, é que nos mantém nossa alma, aleluias, em paz e não agitada. Os fariseus não podem ter paz. Uau! Que afirmação é essa? Eu vou falar por quê. Porque nesse mundo nós temos uma falta de paz danada. Pá o dia todo. Problemas o dia todo. Certo? E você fica... Quem aqui já ficou amedrontado? Ninguém, né? Todo mundo fica amedrontado. E aonde você vai resolver esse problema? Como você vai perder esse medo? Na religião? Essa cadeira não recebe o amor do Pai, porque não tem relacionamento do Pai. Quem está aqui? Aleluias. Embora perca uma caneta, quem está aqui tem relacionamento, entra na presença, reconhece o amor do Pai. O amor do Pai é derramado sobre a tua vida. E como é que você vence o medo? Está escrito: o amor lança fora. Não o amor perfeito. O amor que vem do Pai lança fora todo medo. Aleluia.
Nós todos precisamos desse lugar. Davi e Saul. Saul governou sem a presença. Davi governou pegando a arca e a presença. Aonde estava Saul? Distante de Jerusalém? Não. Aonde estava Davi? Jesus falou para Marta, que ficou tão agitada e começou a reclamar do irmão. Olha o padrão. Quem está preso na cadeira da religião, fica o tempo todo reclamando do irmão, vendo que está errado no irmão. Sabe por quê? Porque está insatisfeito consigo mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém pode se satisfazer em si mesmo. Sabe por quê? Porque há um buraquinho dentro de nós, uma lacuna dentro da nossa alma, que só Deus pode preencher, só Deus pode dar sentido à nossa vida. Se você não sentar naquela cadeira, se você não se aproximar do Pai, você vai ficar lutando, brigando, sem paz, olhando para as pessoas e dizendo: a culpa é tua, como é que pode? Deus, como é que você faz uma coisa dessa? Jesus, como é que você faz uma coisa dessa? Eu estou trabalhando aqui para caramba, e essa Maria fica aí só no bem bom. Aí Jesus fala para ela: minha filha, você anda agitada, sem prioridade, para lá e para cá. Só faltou dizer: eu te pedi isso. Você está se esquecendo. Você está fazendo tantas coisas, você está se esquecendo que uma coisa só basta. Quem pode colocar aí o 10, 41, 42, Lucas 10, 41, 42. Uma coisa só basta. Uma coisa só na sua vida, meu irmão, basta. E que coisa é essa, pastor? Maria percebeu. Maria priorizou. Está escrito aí? Hã? Oi? É isso. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será retirada. Ninguém te tira da presença de Deus. Só você. Se ocupando com outras coisas. Davi foi um cara que também entendeu isso. Vamos lá, rapidamente, perdão os irmãos. Salmo 27. Em 5 minutos eu termino. 5 minutos de Reinaldo é perigoso, mas eu acho que eu vou cumprir. Uma coisa só, 27:4. De novo uma coisa só que Davi percebeu. Saul disse: eu vou comandar esse povo, eu sou o rei, eu sou o cara, eu não preciso de Deus. Davi foi lá e pegou a aliança e disse: eu não posso governar sem a arca, sem a presença de Deus. E ele chegou à mesma conclusão de que Maria: uma coisa só eu peço ao Senhor, e a buscarei, o quê? Que eu possa, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. 8, ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua, aleluia. 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi está dizendo: eu não sou órfão, ainda que eu não tenha pai biológico, ainda que eu não tenha mãe biológica, eu aprendi que eu tenho um Abba Pai. Que cadeira Davi está?
E quem está nessa cadeira desfruta da presença. E se você pegar os salmos de Davi, você vai ficar doido. Vou ler só alguns, rápido. Salmo 11. Salmo 16, no versículo 8, ele diz assim: o Senhor, eu tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei. Duas coisas você precisa ter na caminhada cristã: a certeza do amor de Deus. Do amor de Deus pela tua vida, que você é filho amado. Diga, eu tenho. Segunda, a consciência de que Deus sempre está contigo. E Davi tem essa consciência. Ele diz assim: sei que sempre, não importa o que eu esteja enfrentando, eu sei que à minha direita, a presença dele está, e se ele está aqui, e se ele é comigo, e se ele é meu pai, ele vai me proteger. Mas mais do que isso de proteção, 11, tu me farás ver os caminhos da vida, tu vais me dirigir, tu estás me dirigindo, e na tua presença há plenitude de alegria. Não uma alegria circunstancial, que cada vez está menor com os dias que estamos vivendo, com a pressão que estamos vivendo, mas uma alegria que brota de dentro para fora, a alegria de estar na presença de Deus. Não dá mais para continuar, em respeito aos irmãos. Eu não sou órfão, eu sou filho de Deus, e você? Em Jesus Cristo eu me tornei filho, uma nova criatura. Como você tem procurado achar o sentido para a sua vida? Preencher o vazio da tua alma. Talvez distante de Deus, independente dele. Talvez na religião, na tradição religiosa. Deus hoje está nos chamando. Assim como ele estava aguardando a vinda do filho pródigo. Ele está te dizendo: fecha teus olhos, por favor. Ele está te dizendo: eu continuo te amando. Estou aguardando apenas um passo teu na minha direção. Estou aguardando o momento que a ficha cai. A mesa já está pronta. A festa já foi encomendada. Só está faltando você. E hoje há um convite extenso a todos nós. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, e encontrarei descanso para vossas almas. Hoje é o dia. Essa é a oportunidade. Se Deus está tocando o teu coração, se o Espírito do Senhor está tocando o seu coração, para que você tenha, não sente de vez, mas visite a cadeira 1, que você seja hoje tocado pelo amor de Deus, abraçado como Ele fez com o filho pródigo. Basta que você dê um passo de fé, ou levante o teu braço, ou levante do seu lugar. Não vou te chamar aqui à frente porque não dá tempo, mas um passo de fé, porque o Deus é o Deus do invisível. Ele só está esperando que você diga: eu aceito o convite. Eu não quero mais viver como órfão, eu quero viver como filho amado.
Mais alguém? Aleluia. Você já vive como filho amado? Ou você vive atemorizado? Se você vive atemorizado, porque você ainda não está na cadeira certa. Você vive ansioso. Você precisa de um pai que te ama. E ele está disponível. Você não é órfão porque não tem um pai. Você é órfão porque está longe do pai. Ele está perto. Mais alguém? Aleluia. Então vamos orar. Pai, eu entrego essas vidas que se levantaram diante de Ti. Eles aceitaram o convite, Senhor amado. Que a Tua mão poderosa, que a Tua mão amorosa, toque cada um desses corações. Abraça o meu irmão, abraça a minha irmã e faz deles filhos amados, vivendo como filhos amados, na certeza do amor do Abba Pai. Agora todos de pé, por favor. Eis aí os teus filhos, Senhor, e Tu estás presente. Aqueles que estavam com dor, se eu não me engano eram 3 ou 4. Cadê a dor? Se você perdeu a dor, faz assim. Norma, só faz assim o pessoal ver. Uma que já foi curada. Mais alguém que estava com dor, vê se a dor melhorou, irmão. Glória, faz assim para a igreja ver. Aleluia. Mais alguém, eram 4. Cadê os outros 2? Mais alguém? 3, está faltando 1. Aleluia. Então de 4, 3 já foram. Esse é o Deus presente. Toca teus filhos. Abraça teus filhos. Derrama do teu amor e da tua graça. E que todos saiam daqui na certeza de que precisam da tua presença. E que precisam do teu toque de amor. De que precisam caminhar contigo. Dá a mão para o seu irmão do lado, por favor. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito esteja com todos nós, hoje e sempre. Leva cada um, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua mão protetora e amorosa, no nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Deus.